Boa noite, comunidade. Uma alegria para mim estar aqui fazendo essa formação para vocês, poder cooperar, com esse momento em que estamos em casa, com o desejo de estar em comunidade, mas uma das formas que encontramos para poder levar a palavra, essa formação na comunidade, é através desses vídeos, áudios, formações que nós gravamos e que seja para todos nós pelo menos um conforto nesse tempo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar um pouquinho, pedir ao Senhor que nos dê a graça do Espírito Santo para que sejamos fortes, sejamos corajosos nesse tempo e criemos um coração aberto para a formação, para a missão, para aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre todos nós, sobre a nossa comunidade, sobre cada membro dessa comunidade, Senhor, aqueles que estão em casa, nós que estamos fazendo essa formação, Senhor, que o Senhor nos ilumine, nos capacite. Dai-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito. Vamos ouvir essa música, Pode ir da sua casa, do seu quarto, onde você está agora ouvindo essa formação, você possa fechar os seus olhos e pensar que você está na comunidade, na casa de formação, e visualizar esse momento como um momento realmente em comunidade. Vamos aproveitar esse momento. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos fazer essa formação, continuar com o nosso carisma, a formação permanente, que a comunidade Javenice nos propõe, e nós, comunidade Filhos, a comunidade de Jerusalém, possamos dar sequência, fazer a nossa parte nesse tempo. Bom, o tema dessa noite é discípulo ou apóstolo. Discípulo ou apóstolo. Nós vamos ver que precisamos ser os dois, tanto discípulo quanto apóstolo, pois a missão sem discípulo, não há missão sem discípulo, como também não há missão sem apóstolo. Então precisamos ser os dois, tanto discípulo quanto apóstolo. Todos nós somos chamados a sermos discípulo-apóstolos. E o que é isso? Para que a gente possa entender isso, precisamos entender o que é o discipulado e o que é o apostolado.
Discipulado, então, é a fase da formação, né, onde nós somos chamados a conhecer o Mestre, sermos formados pelo Mestre, estarmos com Ele, estarmos em relacionamento com Ele, né, estarmos com Jesus, estarmos na comunidade, nos formando, sendo formados, sendo preparados, né, preparados para a missão. Já o apostolado, né, é o momento da missão, é o momento do envio, né, quando nós já estamos ali preparados, já estamos formados e aí a comunidade nos envia então para a missão, né? Essa fase é a fase do apostolado, né? Onde nós levamos a palavra de Deus para as pessoas, né? Nos grupos de oração, nos pequenos grupos, nas missões da qual nós somos enviados. E como que nós sabemos quando que nós estamos preparados para o apostolado? Nós entramos na comunidade, somos discípulos, então quando que nós sabemos se estamos preparados ou não, ou quando que a comunidade sabe o momento certo do envio? Para que nós possamos falar com Deus, nós precisamos conhecê-lo, né? E como aquele velho ditado: como que eu vou dizer se a laranja é doce se eu não chupo a laranja? Né? Se eu não chupo a laranja. Então, para que a gente possa poder saber se a gente está pronto, se a gente está preparado, nós precisamos falar com Deus, né? O discípulo, ele tem que conhecer o seu mestre, ele tem que estar, né, podendo conhecer o seu mestre. Esse tempo aí de preparação, de formação, é exatamente para isso, para nós conhecermos Jesus, conhecermos o Mestre. Vejamos a história de Samuel, né? Pega aí comigo o livro de 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel 3, 1. O jovem Samuel servia ao Senhor sobre as ordens de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu, e correu para junto de Eli. Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli. E disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei, meu filho, volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se tinha manifestado a ele. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu, então, que era o Senhor que estava chamando o menino, e disse a Samuel: Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Fala, Senhor, teu servo escuta. E Samuel voltou a seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Aqui então nós vemos a história de Samuel, né, que servia ao Senhor no templo, né? Samuel morava no templo, dormia onde estava, né, a arca do Senhor, mas Samuel não conhecia o Senhor. Talvez este seja um grande problema nosso hoje em dia, né, que talvez muitos de nós, toda a comunidade, possa enfrentar uma dificuldade parecida. Servir ao Senhor, mas não conhecer o Senhor. Estar junto de Deus, estar na presença do Senhor, mas não conhecê-lo. E o conhecimento é a intimidade. A palavra conhecimento, procurando sobre isso, sobre a palavra conhecimento, conhecer é ter
consciência, estar junto, né? Junto com. Né? Nós conhecemos de fato a nossa esposa, esposo, quando nós nos casamos, né? Temos uma relação íntima do casal. Né? A relação íntima do casal é o pleno conhecimento, né, do Senhor. Né? Samuel, então, não conhecia o Senhor, mesmo estando junto ali, ele não conhecia. O texto vai dizer que Samuel estava junto, dormia ali com o Senhor, mas ele não sabia diferenciar a voz, né, do seu mestre da voz de Deus, né, a voz de Eli da voz de Deus. Né. Uma pergunta para nós hoje que não quer calar: será que nós sabemos diferenciar a voz de Deus da voz dos mestres deste mundo? Né? Tanta correria que nós passamos, né? Tanto afazeres que nós temos, será que nós sabemos diferenciar a voz de Deus das vozes dos mestres deste mundo? E existe ainda um outro grande risco que nós ocorremos, né? De achar que tudo é Deus falando com a gente, né? Tudo é Deus querendo nos passar uma mensagem, querendo nos alertar de alguma coisa. Tudo é Deus querendo falar conosco. Tem uma história interessante do Padre Léo que eu ouvi, talvez muitos de vocês já conhecem. Ele falava sobre isso, né? Sobre saber se é Deus que está falando. Né? Ele contava que uma viagem que ele fez de uma missão, né? Não lembro aonde que ele foi, mas ele estava ali naquela missão enquanto ele estava no intervalo caminhando. Né? O outro dia ele teria que voltar para sua casa em Betânia. Ele caminhando ali, uma mulher veio ao encontro dele toda, né, afobada. Padre Léo, eu tive uma visão, tive um sonho, e nesse sonho Deus me revelava uma coisa que ia acontecer com o Senhor, uma coisa terrível, um acidente, e eu via o Senhor todo enfaixado, todo machucado no hospital. Então peço que não volte dessa viagem ainda, espere mais um pouco. E falou tudo aquilo para ele. E o Padre Léo agradeceu, né, toda a preocupação dela, e continuou a sua caminhada pensando consigo. Ele dizia: bom, eu vou voltar de avião. Ela disse que eu estaria tudo em... A gravação deu uma paradinha ali, ela tem um tempo. Então, o Padre Léo, toda aquela, né, preocupação daquela mulher, e ele disse: mas eu vou voltar de avião. Se por acaso o avião cair, e eu vou morrer com certeza. Então não deve ser uma mensagem de Deus. Né? Não deve ser uma mensagem de Deus, já que na visão dela estava machucada no hospital. Então, o que eu quero dizer é que, por estarmos na igreja, podemos achar que Deus tem que falar conosco, ou tudo é Deus falando conosco. Né? Ele fala assim, com certeza, quando e onde e por que Ele quer falar. Né? Por quanto for necessário Ele falar. Com certeza que Ele fala, mas quando e onde Ele quer falar. Para sabermos se é Ele que nos fala, nós precisamos conhecê-lo. Né? Samuel não conhecia, por isso Samuel, mesmo estando ali do lado do Senhor, Samuel achava que era o seu mestre. Né? Nunca imaginava que seria Deus falando com ele. Então, para conhecer, sabermos se é Deus falando conosco, precisamos ter uma intimidade, né? Sabermos se é Deus falando conosco, precisamos conhecer a voz de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ver que alguns discípulos até expulsavam demônios em nome de Jesus. No entanto, ele diz a eles: afastai-vos de mim, pois não os conheço. Então, mesmo expulsando demônios, fazendo grandes coisas, né, Jesus diz para ele: afastai-vos de mim, porque eu não os conheço. Né? E isso é um grave erro de estratégia que muitos de nós, muitos cristãos, hoje em dia cometem. O que é? Trabalhar para Jesus, trabalhar na comunidade, trabalhar para Deus, sem conhecê-lo. Né? Trabalhar para Deus sem conhecê-lo. Um erro de estratégia que vai fazer com que a nossa missão seja ineficaz. Então, para conhecermos Jesus, precisamos nos relacionar com Ele. Só assim nós vamos nos tornar de fato discípulos. Discípulos, que é aquele que está próximo, é aquele que conhece o seu mestre. Tem uma frase interessante que eu li, né, por esses dias, um livro que a Sandra está lendo, da Fernanda White Winsky, que a frase diz o seguinte:
O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Para que nós possamos, então, conhecer Deus, precisamos dedicar tempo para Deus. Como que nós dedicamos tempo para Deus? As nossas orações pessoais é um grande exemplo. Né? Quanto tempo nós estamos dedicando para o nosso relacionamento com Deus? Será que estamos dando tempo para Deus? Porque é somente após o conhecimento, a experiência que nos faz apaixonarmos por esse Deus, né, pelo Senhor, é que nós possamos ser enviados para a missão. Nós não podemos ser enviados para a missão sem estarmos apaixonados, sem estarmos conectados com esse Deus. Como que eu vou ser enviado para falar em nome de Deus se eu ainda não tenho uma experiência de amor com esse Deus? Então, somente seremos enviados após uma experiência, né, de amor apaixonante, né, com Deus. Eu sempre gosto de dizer, eu sempre repito, da importância que foi na minha vida quando eu comecei na comunidade. E quando a Carminha me enviava para os grupos, para os retiros na casa de oração de Pouso Alegre, né? Muitos retiros que eu fiz, mesmo engatinhando na comunidade, às vezes sem entender nada, gastava dinheiro, mas ia lá, e ia, porque aquilo foi para mim um grande crescimento. Eu pude beber da fonte, pude beber ali da água, da onde realmente estava, né, a fonte ali, né, o Tatá falando, aquelas formações do Tatá, aquilo me enriquecia demais, fez eu me apaixonar pela comunidade e consequentemente me apaixonar por Deus, né, para ser meio que, vamos dizer assim, uma rocha na comunidade, né, onde as tribulações vão vir, mas eu vou estar ali firme. Então foi para mim uma grande importância. Quando nós olhamos para a história de Josué, né, na Sagrada Escritura, nós vemos que Josué ele foi formado por Moisés. E quando Moisés o enviava para as missões, né, antes, né, Moisés formou Josué. Josué estava ali, né, no calcanhar de Moisés, todo o tempo ouvindo os ensinamentos, as histórias, os aprendizados. E quando Josué já estava preparado, formado, Moisés o enviou, né, para a missão que é o apostolado. Né? Josué então se punha nesse momento no apostolado, na ação, no combate. Mas quando acabava a missão, quando acabava o combate, o que acontecia com Josué? Ele voltava para o interior da tenda, ele voltava ali onde Moisés estava, ele voltava onde estava o seu mestre, né, o seu líder, ele voltava para o ensinamento, que é necessário para nós. E nós podemos afirmar que o discipulado ele nunca termina, ele nunca vai acabar. Mesmo nós já estamos na missão, né, apesar de nós já estamos sendo sido enviados para a missão, cumprindo o nosso apostolado como missionários, pregadores, cantores, qualquer que seja a nossa missão, nosso mandato missionário na comunidade, nós temos que sempre voltar no discipulado, ou seja, voltar para as formações, voltar para onde nós aprendemos, né? Como diz lá em Apocalipse, né? Voltar ao primeiro amor. Lembra-te de onde saístes, né? Volta ao primeiro amor, volta de onde você nasceu, onde te formou, né? Onde fez com que você fosse o apóstolo que você é hoje, né? O apóstolo ele é retirado do meio dos discípulos, né? Assim como aconteceu com os 12, né? Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que os chamou de apóstolos. Então os apóstolos saíram ali do meio dos discípulos. Eles foram formados, né? Os 72, e todos aqueles que estavam ali foram formados. E quem são os 12? Né? São os mais chegados de Jesus, aquele que Jesus mais confiava. Não podemos dizer que é aquele que Jesus mais amava, mas aquele que Jesus mais confiava, né? Aquele que Jesus viu que daria fruto, que poderia levar a sua missão para todo mundo. Então, mesmo já enviados para a missão, temos que voltar para o discipulado. O grande problema da igreja hoje, que nós passamos por dificuldades, é de ter muitos apóstolos e poucos discípulos. Temos apóstolos que nunca foram discípulos e discípulos que não querem ser apóstolos. Mas será que nós temos isso na comunidade?
Na igreja, infelizmente, tem muito disso hoje. Muitos discípulos, muitos apóstolos e poucos discípulos, né? Apóstolos que nunca foram discípulos e discípulos que não querem ser apóstolos, ou seja, pessoas que são enviadas sem estar preparado e pessoas que às vezes já estão preparados, já estão há muito tempo na comunidade, mas ficam acomodadas, não querem ser enviadas, não querem ser enviadas para a batalha, não querem ser enviadas para o combate. Existe isso na comunidade, é um grande problema. Então, portanto, é necessário que nós passamos pela experiência de discipulado, conhecendo, amando o Mestre, né, para que assim nós possamos estar aptos para a missão, né, preparados para a missão de apóstolos, anunciadores do amor de Deus. Nós precisamos passar pelo amor, passar pelo aprendizado e assim estarmos aptos ao apostolado. Nós possamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar então a sermos bons discípulos. E ao sermos enviados, possamos estar preparados e repletos da sua graça, né, para que a nossa missão seja bem sucedida. E peça também ao Espírito Santo para que dê humildade para você. Né? Peçamos ao Espírito Santo para que nos dê humildade, né, de sempre enxergarmos que nós precisamos voltar de onde nós saímos, voltarmos a ser discípulos, porque o discípulo nunca está preparado totalmente. Ele sempre vai precisar do seu mestre, assim como Josué precisou de Moisés. E quando não tinha mais Moisés, Josué procurava falar com Deus. E um discípulo, ele sempre vai precisar do seu mestre, ele sempre vai precisar a buscar de novo, a beber de novo da fonte, abastecer de novo o seu coração, para que o seu apostolado seja um apostolado bom, seja um apostolado que dê fruto. Né? Que nós possamos rezar nesse sentido, né? Pedir ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, né? Para que nós possamos ter a nossa vida missionária de apostolado bem sucedida. Né? Feche seus olhos de novo, reclame de novo o Espírito Santo para que Ele te dê força, Ele te dê perseverança na caminhada. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, enche a nossa vida com o Teu amor, que nós possamos, Senhor, ser fiéis ao Teu chamado, ser fiéis, Senhor, àquilo que o Senhor nos chama a fazer. Envia, Senhor, sobre nós o Teu Santo Espírito. Envia, Senhor, sobre nós a Tua graça, a Tua unção. Dai-nos força, dai-nos capacidade, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Reveste-nos, Senhor, com a Tua armadura. Reveste-nos, Senhor, com o Teu amor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Toca, Senhor, sobre estes meus irmãos que estão em casa, ouvindo essa formação, Senhor, que eles possam beber da fonte, que possamos, Senhor, todos nós sermos humildes e voltar, Senhor Jesus, ao discipulado, possamos nos preparar o quanto melhor que seja, Senhor, porque é o trabalho para Ti. Vem, Espírito Santo de Deus, derrama o Teu Santo Espírito em nós, transforma o nosso coração, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Água viva, oh água pura, fecundar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, querido irmão, querida irmã, por estar aqui comigo, rezando em comunidade. Foi uma alegria para mim, é uma alegria para mim poder colaborar com isso. Que Deus nos abençoe e que possamos em breve estar juntos. Estejamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos.